Começando então a parte 2 desta aula sobre ditadura, Constituição de 1967. O que é, então, pessoal, uma coisa que vocês precisam entender? Antes da atual Constituição, nós tínhamos então essa Constituição de 1967, ok? Ao ato institucional número 3, que, entre outras coisas, coloca eleições diretas para governadores e para alguns prefeitos. Como é que funcionava, né? A continuidade, então, das eleições. Primeiramente, o voto para vereadores, deputados, tanto estaduais quanto federais, e senadores, continuou. Então, o legislativo foi permitido ainda as pessoas votarem dentro daquele bipartidarismo imposto entre Arena e MDB, né? Eu chamo um bipartidarismo, né, imposto de cima para baixo, tá? Isso é importante para mim que trabalha com partidos políticos, porque eu sempre digo, né, pessoal, muitas vezes a história dos partidos no Brasil foi uma imposição do Estado. Lembrem-se, né, Vargas, aquela brincadeira, cria com a mão esquerda o PTB e com a mão direita o PSD, né? E aqui também é uma imposição de criação na Arena e no MDB, ou seja, não eram partidos criados de baixo para cima, através da organização da sociedade civil. Isso é uma coisa bastante importante, tá? Que depois, no retorno ao multipartidarismo, eu vou retomar esse assunto, ok? Mas por enquanto, então, anotem aí. Quando perguntarem para vocês, sim, tinha voto para os deputados, vereadores, senadores, ou seja, no legislativo havia votos. Já no executivo, para presidente, a votação era indireta pelo Congresso, assim como os governadores era indireta, tá? E os prefeitos, as capitais, também era indireta, e algumas cidades importantes que eles chamavam cidades, agora eu esqueci o nome, me fugiu o nome, mas de segurança nacional, tá? Que eram fronteira e outras cidades mais importantes. Então, os militares, eles toleravam uma eleição direta até ali, né? Ou seja, para o legislativo, já que a gente, qualquer coisa, a gente, né, sufoca o legislativo. Mas também os militares sabiam que por uma questão de procedimentos, de votações mais pequenas dentro das cidades, de disputas políticas que não lhes interessavam, por exemplo, disputas políticas municipais pelo esse Brasilzão afora, deixa lá as pessoas acreditarem que estão votando, tá? Então, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, que isso já foi me falado, inclusive sobre a ditadura cubana, comparando, mas os cubanos votam. Se a principal nome político do país não tem renovação e não sai do poder, não é democracia jamais. Escutem o que eu tô falando. Isso serve para a ditadura militar brasileira. Não havia democracia porque a principal liderança política ou a principal figura política, que é a presidência da república, não era renovada, porque os militares não aceitavam disputar, né? Eles na verdade até disputavam, mas a maneira como era feita a eleição era uma maneira totalmente voltada para a Arena ganhar, ok? Isso é uma coisa bastante importante que vocês precisam saber. Então, existia um pouco o peso do voto, né? O voto não valia muita coisa, tu só conseguia votar até um certo limite, e aqueles opositores mais ferrenhos, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma pluralidade, né? Nós temos numa eleição, né, que daqui a pouco tu vota num, né? Nós estamos numa plena eleição municipal enquanto eu gravando, então em São Paulo tem uma chance do Guilherme Boulos, por exemplo, para segundo turno em São Paulo, e do outro concorrente, Bruno Covas, que são visões opostas, e isso é pluralidade, né? Quer dizer, tu tem aqui de repente a possibilidade em Porto Alegre, onde eu estou gravando atualmente esse vídeo aí para vocês, de um Marquesan de centro-direita, nitidamente uma proposta, e uma Manuela, né, ex-candidata a vice-presidente na chapa do Haddad. Ou seja, são visões opostas, né? Não vou julgar se é bom, se é ruim, isso aí cabe a vocês, cabe a cada um decidir. Mas vejam que é interessante, e isso naquela época não era permitido. Se o cara fosse um pouco além no discurso e criticasse bastante a ditadura, etc., ele era caçado. Então, a proteção aos políticos também é importante, porque
quando tu protege os políticos, tu protege aqueles que votaram nele. Então, se o político puder falar, ele tem a liberdade de expressão, que é importante, porque senão tu cala uma voz importante daqueles que votaram nele, né? Então, o político ele tinha certos limites de atuação da época, senão o regime militar o caçava. Depois eu vou falar sobre isso quando eu falo do AI-5, tá? Então tu fere o direito à contestação pública, que é um direito básico lá que eu ensinei para vocês que o Dow fala em teoria democrática, porque tu não permite a eleição de certos setores políticos. Ou seja, então nós não temos democracia na Constituição de 67. Aqui, então, pessoal, vocês já ouviram falar na expressão milagre econômico. Por que a expressão milagre econômico? Deixa eu falar. Porque em termos de economia brasileira, desde lá do século XIX, século XX, foi o período que o Brasil mais cresceu. Falando em termos do PIB. Né? O que é o PIB? É a soma do Produto Interno Bruto, de todos os bens e serviços produzidos no intervalo de um ano. Atualmente, nesse ano, por causa da pandemia, o nosso PIB vai cair em relação ao do ano passado em torno de 4,5%, por exemplo. Essas são as estimativas melhores, digamos. Naquela época, nós crescemos um crescimento médio de quanto? 11% ao ano. Isso é muito, mas muito alto, pessoal. Este período do milagre econômico, ele vai de 1968 a 74. Repito! 68 a 74. Por que isso é importante? Porque tem as viúvas da ditadura que só lembram da época do milagre econômico e a ditadura militar continua até 85. Tá? Ela começou em 64, inclusive com alguns problemas econômicos, como eu falei pra vocês. Então, quando o avô, a avózinha de vocês dizem, mas naquela época era um milagre econômico, a ditadura militar, eles se esquecem, a memória seletiva, como sempre, que de 74 a 85 já não houve mais milagre econômico e que no início da década de 80, que eu vou falar mais tarde para vocês, aí se complica as contas brasileiras, ok? Então é um período muito eufórico, né, esse período aqui. Uma das coisas importantes, como é que se conseguiu crescer, tá? Eu também entendo um pouco de macroeconomia, não tanto quanto vocês vão ter em economia brasileira, com o professor Gustavo, evidentemente, mas algumas coisas eu posso falar. Existia, eu falei para vocês antes de 64, uma luta política muito forte sobre o salário, sobre a compressão salarial que a gente chama. O que é a compressão salarial? Bom, com uma inflação alta que era da época, e já vou mostrar uma tabela para vocês terem ideia do que eu estou falando, se tu fica mais de ano ou até mesmo 2 anos sem corrigir o salário de alguma categoria, tu conseguia facilmente comprimir aqueles salários. Então, muitas vezes, naquele período, tá, que era um período difícil para ter greves, por causa do AI-5, que eu vou falar daqui a pouco, o que foi o AI-5, o governo controlou muito greves, né, era muito duro em relação a isto, e isto permitiu então as pessoas trabalhar por um valor mais baixo, digamos assim, né? Ou seja, explorar a população, para ser bem sintético, era isso que houve também. Então, se é verdade que o Brasil cresceu e cresceu bastante, como o crescimento chinês, que alguns aí da esquerda adoram usar a China como exemplo, muito foi porque o governo conseguia controlar greves e controlar dissídios, né? Porque as pessoas tinham uma compressão salarial. E aqui a desigualdade de renda cresceu. Tá? Eu vou mostrar para vocês em dados, em números, isto. Porque, pessoal, pensa em uma coisa que é óbvia. Quando tu controla, qualquer país isso serve, tá? Greves e movimentos de reajustes salariais, por exemplo, é mais fácil, porque tu obriga as pessoas a trabalhar, né? Tu não permite as pessoas de contestar, não, peraí, a inflação tá alta, eu quero um reajuste, porque isso também dificulta, né? Então, muitas vezes, alguns setores brasileiros foram muito bem obrigados no milagre econômico, muito também por causa disso. Alguns setores que não reajustavam muito bem os salários e tal, comprimiam os salários do seu operariado, digamos assim, e botavam eles para trabalhar, tá? Então a nostalgia, aquela saudade, de certa forma, que alguns sentem da ditadura, os chamados viúvos e viúvas da ditadura militar,
reside bastante aqui nessa ideia do milagre econômico. Vamos então a alguns dados aqui, pessoal. Crescimento do PIB entre 61 a 70, ou seja, deixa eu lembrar para vocês. Entre 61 a 63, nós temos qual governo? O governo Jango. Então, o crescimento em relação ao anterior, 10% em 61, 5% em 62 e 1,5% em 63 é o ano mais difícil. Tá? Em 64, que no início do ano tem o golpe militar, o país cresce quase 3%, que é um crescimento para a época não muito bom, né, razoável. Em 65, já ainda sobre o governo de Castelo Branco, né, tu tens aí um crescimento também meio pífio para a época, começa a melhorar em 66, em 67 com a Constituição já chega a quase 5, e de 68 em diante ele cresce bastante, ok? Aí nós já temos 11, 10, 8,8, e aí o crescimento brasileiro fica bastante acelerado. E inflação? Como eu disse para vocês, estava complicado ali no governo João Goulart. 47, 51, chega-se a 81% de inflação anual em 63. Vocês conseguem imaginar isso? Vocês são de uma geração que está acostumada com inflação a 5% ao ano. Isso aqui nós estamos falando 81%. Professor, eu trabalho no Master e ganho R$ 1.500. Se tem uma inflação de 81%, quanto eu deveria ganhar? Opa! Perdão aqui, que o cameraman aqui fez barbeiragem. Quanto eu deveria ganhar, então? Vou fazer o cálculo. Não sei quanto dá de cabeça, mas acredito que em torno de 2.700 para ganhar a mesma coisa. Ou seja, se tu trabalhas no Master e ganha um salário mínimo e meio hoje, ganhando R$ 1.500 de salário bruto, para ganhar a mesma coisa com uma inflação de 80% ao ano, significa que tu tem que ganhar cerca de R$ 2.700 por aí no outro ano. Para ganhar e para ter o mesmo poder de compra, não para ter uma melhora de vida. Tu imagina, pessoal, se o teu salário fica congelado durante um ano. Olha a perda de poder de compra. Vejam como aqui a luta pela questão salarial ela tem uma outra dimensão. Em 64 chega a 91%, quase dobra, né? Em 65 essa inflação consegue ser controlada com algumas medidas que o Castelo Branco e seu governo tomam, mas ainda assim muito, muito altas, 34,5%, 38%. A menor inflação aqui nesse início 24, 25, chegamos em 69 a 20 e em 70 a 19. Ou seja, no milagre econômico nós temos um certo controle inflacionário entre aspas, porque ainda é uma inflação muito alta, com um crescimento elevado. Ok? E aí nós chegamos aqui ao AI-5, ao temido AI-5, que dura uma década. Vai de 68 e de 78. Vocês ouviram falar do maio de 68 na França? Quem não ouviu, procure no Google. Isso é importante. Há um aumento da politização, tá, de protestos estudantis pelo mundo. Nós temos nos Estados Unidos também a questão daqueles movimentos contrários à guerra do Vietnã, né? E os jovens vão para a rua, né? A chamada liberdade sexual, o movimento hippie também é um pouco dessa época. Quer dizer, o mundo estava mudando, né? A queima de sutiãs, o surgimento, né, um movimento feminista mais forte que já existia. Não vamos ser injustos com as anteriores, né? A pílula, o mundo estava mudando e o Brasil também refletia isso. O que há então com o AI-5? Tá? Qual é o contexto? Os comunistas nesta época eles resolvem ainda, né, continuar e partir para a luta armada no final da década de 60. O que é a luta armada? A luta armada foi alguns grupos políticos brasileiros menores que pegaram em armas para caçar embaixador, enfim, etc, né? Isso é muito bem documentado no filme O Que é Isso, Companheiro, né? Quem não viu, veja. E justamente tentava, por meio da luta armada, né, combater o regime militar. A mais famosa guerrilha foi a guerrilha do Araguaia.
Porque não se esqueçam que nessa época nós já tínhamos um exemplo histórico de uma guerrilha que deu certo e derrubou um governo aqui na América Latina. Se lembram qual? Sim, Che Guevara e Fidel Castro derrubaram Fulgêncio Batista em Cuba. Então, se espelhando nisso, acreditava-se erroneamente, na minha avaliação, uma avaliação muito equivocada comparativamente, né, ao exemplo cubano, que talvez, né, a luta armada começando por um certo lugar assim e se espraiando, né, para outros centros, poderia enfim ser uma solução para acabar com a ditadura militar. Evidentemente que geralmente ou quase sempre essa luta armada eram baseados em movimentos socialistas, comunistas e também, e isso é uma coisa que tem que ser dito, isso é uma coisa polêmica dentro quando a gente fala, mas não queriam um retorno à democracia em geral. Não, queriam implementar um sistema estilo soviético, né? Estilo chinês talvez, daí os grupos mudavam, tá? Cada um tem a sua história, vocês podem estudar muito mais isso cada um desses grupos, né? Como, por exemplo, agora me fugiu o nome, qual que era o grupo da Dilma, né? O grupo quando a Dilma tinha 19 anos, quando ela foi presa e torturada, a ex-presidente Dilma Rousseff, né? Tinha o MR, TI2, agora eu não me lembro esses grupos, agora tá me fugindo, tá, pessoal, o nome, vocês procurem aí. Nesse contexto, então, tinha o contexto das caçadas aos comunistas e tal, tá? O AI-5 autoriza o presidente a exigir recesso nas casas legislativas, ou seja, ele interfere diretamente no processo democrático, acaba de vez com qualquer ideia de democracia, suspende os direitos civis, entre eles o habeas corpus. Por que habeas corpus é importante? Vai lá, vai que vocês sejam presos. Hoje, vocês podem exigir um habeas corpus e responder ao processo de liberdade. Naquela época era suspenso. Tu era preso, tu tava ralado, tá? Muita gente apanhou na cadeia naquele momento. E até parentes meus apanharam na cadeia naquele período. Que não teve nada a ver, às vezes, com a questão política. Teve a ver mesmo com abuso de autoridade por parte da polícia e dos militares, tá? Há um aumento enorme e institucionalizado da censura, ou seja, prisões arbitrárias, tortura. E este é o pior aspecto aqui, o AI-5 e a ditadura militar, do regime militar, né? Porque aqui houve torturas, houve mortes, prisões extremamente arbitrárias, né? Então qualquer dúvidas que a respeito que localmente se tinha sobre a tua pessoa te prendiam, né? E muitas vezes teve muito soldado e muita gente que se aproveitava isso para cometer abuso de autoridade, inclusive estupros na época da ditadura militar. Porque um dos problemas que quando tu faz isso, tu torna isso qualquer lugar no mundo, como é que tu coíbe nessas formas o abuso de autoridade, pessoal? Né? O que é o abuso de autoridade? Bom, nós temos o exemplo mundial do assassinato do Floyd, né, do movimento que elevou o movimento negro e todo mundo, na verdade, não só o movimento negro, a injustiça, né, do abuso de autoridade da polícia, né? Então, houve isto? Houve, mas o resultado é que houve uma mobilização central e tal. Imagina se houvesse aquela época, não haveria nada. Estaríamos caçados e provavelmente o agente aquele não seria punido, como muitos, ou seja, como nenhum foi punido dentre os que mataram e torturaram na ditadura militar. Então isso tem que ser dito. Uma coisa, pessoal, que eu vou falar no próximo vídeo, para não ficar muito grande esse vídeo, tá? Eu vou falar sobre o começo do AI-5 para vocês entenderem algumas coisas, como eu digo que vocês não podem ser inocentes. Vocês já vão entender o porquê. Sigam aí no canal.